Olá, queridos irmãos e irmãs. Você já se sentiu cercado, sem saída, como se o mundo inteiro conspirasse contra você? Já olhou ao redor e pensou que desta vez não há escapatória? Hoje vou compartilhar com vocês uma revelação que mudou completamente minha compreensão sobre a proteção divina. Uma verdade escondida no Salmo 124, que combina sabedoria milenar com descobertas históricas fascinantes. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir sobre este cântico de Davi não é apenas poesia antiga, mas um testemunho arqueologicamente comprovado da intervenção sobrenatural de Deus na história humana. Permita-me ler este salmo completo e depois vamos mergulhar em cada palavra, em cada revelação que ele carrega. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam nos submergido e a torrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para entendermos a profundidade deste salmo, precisamos viajar aproximadamente 3.000 anos no tempo, para o período do rei Davi, quando Israel enfrentava inimigos por todos os lados. Historiadores explicam que a nação estava cercada por filisteus ao oeste, amonitas ao leste, arameus ao norte e edomitas ao sul. Arqueólogos descobriram em escavações recentes em Jerusalém evidências de fortificações urgentes daquela época, muros construídos às pressas, indicando um povo que vivia sob ameaça constante. A vida cotidiana incluía preparação militar permanente e documentos da época confirmam que pequenas nações como Israel tinham expectativa de vida muito curta diante de impérios poderosos. O título deste salmo na tradição judaica é Shir HaMa'alot, que significa Cântico das Subidas. A palavra Ma'alot vem do hebraico que literalmente significa degraus ou ascensões, referindo-se aos 15 salmos que os peregrinos cantavam ao subir para Jerusalém durante as 3 grandes festas anuais. Imagine por um momento aquelas famílias caminhando pelas estradas empoeiradas da Judéia, subindo os aproximadamente 740 metros de altitude até o Monte do Templo, cantando estas palavras enquanto lembravam das libertações de Deus. Especialistas em arqueologia bíblica identificaram estas rotas antigas e hoje podemos caminhar pelos mesmos caminhos que aqueles peregrinos trilhavam há milênios. Mas aqui vem algo que arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir. Este salmo não é apenas poesia espiritual abstrata. Davi está se referindo a eventos históricos reais e documentados. A expressão "se não for o Senhor", no hebraico original, é Lulei Adonai, uma construção gramatical que indica condição contrária ao fato. Em outras palavras, Davi está dizendo, já que o Senhor estava conosco, algo impossível aconteceu. Linguistas explicam que esta frase era usada em tratados antigos do Oriente Próximo para descrever vitórias militares humanamente impossíveis. Quando Davi diz, quando os homens se levantaram contra nós, a palavra hebraica para levantaram é kum, que carrega o sentido de insurreição violenta, de ataque organizado e premeditado. Não era uma ameaça casual, mas conspirações planejadas para aniquilação total. Antropólogos culturais revelam que naquela época as guerras não eram apenas por território, mas visavam o extermínio completo de povos conquistados.
Descobertas arqueológicas em sítios da antiga Mesopotâmia confirmam que registros de vitórias militares incluíam orgulhosamente números de populações inteiras destruídas. E aqui está a primeira imagem poderosa. Então, eles nos teriam engolido vivos. A palavra engolido em hebraico é bala, a mesma usada para descrever como a terra engoliu Corá e sua rebelião. Como o grande peixe engoliu Jonas, como a morte engole suas vítimas. Para aquela sociedade, isso significava desaparecimento completo, aniquilação sem vestígios. Especialistas em linguística semítica explicam que este verbo evoca a imagem de predadores que devoram presas inteiras, não deixando nem ossos. A ira mencionada aqui, APH em hebraico, literalmente significa narinas, porque quando alguém está furioso, suas narinas se dilatam. É uma imagem visceral, primitiva, de fúria assassina. Mas a revelação fica ainda mais impressionante quando Davi muda a metáfora de predadores para águas devastadoras. Então as águas teriam nos submergido, usa a palavra hebraica mayim, mas especificamente aqui se refere a águas caóticas, diluvianas. Geólogos que estudam a região da Palestina antiga explicam que o Hades, vales secos que se transformam em torrentes mortais durante chuvas súbitas, eram uma das maiores causas de morte na época. Uma pessoa podia estar em terreno seco e em minutos ser arrastada por uma parede de água de 3 metros de altura. Viajantes antigos temiam estas águas mais que exércitos, porque não havia defesa contra elas. A palavra torrente aqui é nashal, em hebraico, especificamente um rio que transborda violentamente, imprevisível e incontrolável. Engenheiros hidráulicos que estudaram padrões de enchentes no Oriente Médio Antigo confirmam que estas torrentes podiam mover pedras de várias toneladas, arrastar árvores inteiras, redesenhar completamente a geografia em questão de horas. Para aquela época, isso era revolucionário mencionar, porque Davi está dizendo que seus inimigos não eram apenas numerosos como soldados, mas avassaladores como forças da natureza. E então vem o contraste dramático: bendito seja o Senhor. A palavra bendito em hebraico é baruch, que vem da raiz que significa ajoelhar-se. Não é um elogio casual, mas uma prostração de gratidão absoluta. Historiadores documentaram que na cultura do Antigo Oriente Próximo, quando alguém era salvo de morte certa, a única resposta apropriada era este tipo de bênção pública, um testemunho formal da intervenção divina. Arqueólogos encontraram inscrições em estelas antigas onde reis prestavam este tipo de homenagem aos seus deuses após vitórias improváveis. Que não nos deu por presa aos seus dentes, usa a palavra hebraica teref para presa, que é carne rasgada por animais selvagens. Antropólogos culturais explicam que pastores daquela época, como Davi havia sido, conheciam intimamente esta realidade. Leões, ursos e hienas eram ameaças constantes aos rebanhos. Um pastor que perdia uma ovelha para predadores tinha que apresentar evidências físicas, pedaços de carne ou lã ensanguentada, para provar que não havia roubado o animal. Davi está usando sua própria experiência de vida para descrever quão próximo da morte eles estiveram. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. A imagem do pássaro que escapa do laço dos passarinheiros. A palavra pássaro é tzipor em hebraico, geralmente referindo-se a pequenos pássaros, frágeis, aparentemente indefesos. Ornitólogos que estudam as aves da região explicam que estas eram geralmente pardais ou tentilhões, pássaros que pesam apenas alguns gramas. Laço, aqui é pash, uma armadilha específica feita de cordas ou redes que caçadores usavam. Arqueólogos descobriram estes dispositivos preservados em tumbas egípcias contemporâneas,
Armadilhas engenhosas que se fechavam automaticamente quando o pássaro pisava no gatilho. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que pássaros não escapam dessas armadilhas por força própria. Quando Davi diz, o laço quebrou-se, ele não está dizendo que o pássaro foi forte ou esperto. Ele está dizendo que algo externo, algo impossível aconteceu. A armadilha, construída especificamente para não falhar, falhou. Especialistas em armadilhas antigas explicam que estas eram testadas repetidamente antes do uso. Para um laço quebrar-se com um pássaro pequeno dentro seria considerado um milagre, uma intervenção divina clara. Para aquela sociedade, esta imagem era revolucionária porque eles viviam em um contexto onde o destino era visto como inevitável. Civilizações vizinhas como os babilônios, assírios e egípcios acreditavam em fatalismo absoluto. Quando você estava preso, estava preso. Quando um Deus decretava sua destruição, você seria destruído. Comparando com outras civilizações contemporâneas, vemos que Israel era radical em sua crença de que Deus podia e intervinha para salvar seus escolhidos, mesmo quando todas as circunstâncias apontavam para a destruição certa. O versículo final é uma declaração teológica profunda. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra socorro é Ezer, em hebraico, a mesma palavra usada quando Deus cria Eva como Ezer Kenegdo, auxiliadora correspondente para Adão. Não é ajuda passiva, mas intervenção ativa, poderosa, transformadora. E aqui Davi conecta este socorro não a um Deus tribal limitado, mas ao Criador de tudo. A expressão que fez o céu e a terra era uma fórmula conhecida em tratados do Antigo Oriente Próximo para descrever soberania absoluta. Agora, deixe-me conectar estas verdades antigas com descobertas arqueológicas específicas. Escavações em Tel Dan, no norte de Israel, revelaram uma estela do século IX a.C., que menciona a casa de Davi, comprovando que este rei não era lenda, mas figura histórica real. Em Jerusalém, arqueólogos descobriram o sistema de túneis de água que Davi usou para conquistar a cidade dos Jebuseus, exatamente como descrito em 2 Samuel. O que quero dizer é, este homem que escreveu sobre milagres impossíveis não era um poeta místico desconectado da realidade, mas um líder militar, estrategista brilhante que conhecia combate real. E mesmo assim, atribuía suas vitórias não à inteligência humana, mas à intervenção divina. Hoje sabemos que a região onde estes eventos ocorreram era um corredor crucial entre África, Ásia e Europa. Distante aproximadamente 80 quilômetros da costa mediterrânea, Jerusalém ficava na encruzilhada de rotas comerciais e militares vitais. Qualquer exército que quisesse controlar o comércio entre Egito e Mesopotâmia precisava passar por ali. Geógrafos explicam que esta posição tornava Israel alvo constante de invasões. E ainda assim, este pequeno povo sobreviveu quando impérios gigantescos ao redor desapareceram sem deixar vestígios. Mas aqui vem algo que mudou minha compreensão completamente. Recentes escavações revelaram que durante os períodos de maior ameaça descritos nos Salmos, Israel estava numericamente e militarmente impossibilitado de resistir. Análises de armamentos encontrados mostram que seus inimigos tinham tecnologia militar superior, carros de guerra de ferro, enquanto Israel tinha apenas bronze, armaduras mais avançadas, maior número de soldados treinados. Por todos os padrões históricos e militares, Israel deveria ter sido aniquilado completamente. E, no entanto, aqui estamos, 3.000 anos depois, lendo suas escrituras, cantando seus salmos. Deixe-me ser ainda mais específico sobre o contexto histórico.
Documentos assírios contemporâneos descrevem suas campanhas militares com detalhes brutais. Eles se orgulhavam de empalar prisioneiros, queimar cidades inteiras, deportar populações completas. Quando um império como a Assíria decidia destruir uma nação, aquela nação desaparecia da história. Especialistas em história militar antiga explicam que a taxa de sobrevivência de pequenos reinos na rota de grandes impérios era virtualmente zero. E ainda assim, Israel sobreviveu invasão após invasão, cerco após cerco. Agora traga esta verdade para a sua vida hoje. Você que está ouvindo, talvez esteja enfrentando sua própria torrente, seu próprio laço de passarinheiro. Talvez seja uma doença que os médicos dizem ser terminal, um débito que matematicamente não tem solução, um relacionamento que todos consideram irreparável, uma situação profissional que parece não ter saída. Você olha ao redor e, como Davi, vê apenas predadores de dentes afiados e águas que vão te submergir. Mas aqui está a revelação transformadora que Deus quer gravar em seu coração hoje. O mesmo Deus que quebrou laços impossíveis há 3.000 anos, que fez torrentes se desviarem, que fechou bocas de leões literais e metafóricos, que transformou derrota certa em vitória impossível, este mesmo Deus não mudou. A palavra hebraica usada no último versículo, Ozeh Shamayim Va'aretz, faz o céu e a terra, está no particípio presente. Não é fez no passado, mas faz continuamente. Ele está criando, intervindo, quebrando laços agora mesmo. Arqueólogos ficam perplexos tentando explicar a sobrevivência de Israel através da história natural. Historiadores seculares chamam de anomalia inexplicável. Mas nós que conhecemos as Escrituras sabemos a verdade. Quando Deus decide preservar, nenhuma força no universo pode destruir. Quando Ele decide libertar, laços que pareciam inquebráveis se rompem como se fossem feitos de palha. Você percebe o padrão? Em cada imagem que Davi usa, engolidos vivos, submersos por águas, presos em armadilhas, a situação é humanamente irreversível. Não há plano B, não há estratégia humana, não há saída visível. E exatamente neste ponto de impossibilidade total é que Deus intervém. Por quê? Porque quando a libertação vem deste lugar impossível, não há dúvida de quem recebe a glória. Ninguém pode dizer que foi sorte, habilidade humana ou coincidência. Pense nos grandes milagres bíblicos. O Mar Vermelho não se abriu quando havia uma ponte disponível a 15 quilômetros de distância. Abriu-se quando Israel estava literalmente encurralado entre o mar e o exército egípcio mais poderoso do mundo. Os muros de Jericó não caíram quando havia arietes disponíveis. Caíram quando a única estratégia era caminhar e gritar. Davi não derrotou Golias quando tinha acesso à armadura e treinamento militar adequados. Derrotou-o quando era apenas um jovem pastor com uma funda. Isto é o que chamo de milagre oculto do Salmo 124. A intervenção de Deus não substitui nossa responsabilidade, mas opera exatamente onde nossa capacidade termina. Davi não ficou passivo esperando milagres. Ele lutou, estrategizou, se preparou, treinou seus homens, mas ele sabia e declarava publicamente que sem a intervenção sobrenatural de Deus, todos os esforços humanos seriam insuficientes. E aqui está a aplicação prática para você hoje. Ore como se tudo dependesse de Deus, porque realmente depende. Mas trabalhe, planeje, se esforce como se tudo dependesse de você, porque Deus opera através de suas ações. A diferença está em onde você coloca sua confiança final. Davi não confiava em suas estratégias, confiava no Deus que tornava suas estratégias eficazes. Ele não confiava em suas armas, confiava no Deus que direcionava suas flechas. Deixe-me compartilhar algo que descobri estudando a estrutura deste salmo. Ele começa com, se não fora o Senhor 2 vezes.
Uma repetição intencional, que na poesia hebraica indica ênfase absoluta. É como se Davi quisesse ter certeza de que ninguém perderia esta verdade central. Depois vem uma série de 4 imagens catastróficas, cada uma mais intensa que a anterior. Engolidos, submergidos, torrentes, águas impetuosas. E então, contraste dramático. Bendito seja o Senhor. Esta estrutura não é acidental. É um testemunho construído cuidadosamente para que gerações futuras, inclusive você e eu hoje, entendêssemos que não importa quão múltiplas ou intensas sejam as ameaças, uma bênção de Deus é maior que todas elas combinadas. Hoje, querido irmão, querida irmã, quero que você pare por um momento e faça uma pergunta honesta a si mesmo. Onde estão seus laços de passarinheiro? O que parece ter você preso sem escapatória? Qual é a torrente que ameaça te submergir? E agora, com o coração aberto, declare como Davi: se não fora o Senhor que esteve ao meu lado. Não como dúvida, mas como reconhecimento de dependência absoluta. Sabe o que mais me impressiona neste salmo? Davi não está orando pedindo libertação. Ele está celebrando uma libertação que já aconteceu. Esta é a fé que move montanhas. Não apenas acreditar que Deus pode, mas declarar que Deus já está agindo, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram. Ele vê com olhos espirituais o laço quebrado antes de ver com olhos naturais. E aqui está o convite que Deus faz através deste salmo milenar. Pare de olhar para o tamanho da torrente e comece a olhar para o poder do Deus que controla todas as águas. Pare de calcular a resistência do laço e comece a confiar no Deus que o quebrará no tempo perfeito. Pare de medir os dentes do predador e lembre-se de que servimos o Deus que fechou a boca de leões literais na cova com Daniel. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra. Alguém precisa ouvir hoje que há um Deus que intervém antes que seja tarde demais, que quebra laços no momento exato, que transforma torrentes mortais em caminhos de libertação. E agora, permita-me deixar uma palavra final de sabedoria e paz que vem direto do trono da graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, declaro sobre sua vida, assim como Deus esteve com Israel quando todos os homens se levantaram contra eles, Ele está com você agora. Assim como Ele não permitiu que fossem engolidos, submergidos ou aprisionados, Ele não permitirá que você seja destruído. O laço que parece inquebrável já tem uma rachadura invisível que só os olhos de Deus veem. A torrente que parece inevitável já tem um desvio ordenado pelo dedo divino. Os predadores que rugem ao seu redor já tiveram suas bocas seladas pelo decreto celestial. Seu socorro não está em estratégias humanas, não está em forças naturais, não está em alianças políticas ou poder financeiro. Seu socorro está no nome do Senhor, aquele que fez o céu e a terra, que continua fazendo todas as coisas novas, que tem o controle absoluto sobre cada átomo do universo que criou. Este Deus, revelado em Jesus Cristo, está do seu lado neste exato momento. E se Deus é por nós, como Paulo declararia séculos depois, quem será contra nós? Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você experimente libertações tão impossíveis que só poderão ser explicadas pela intervenção divina. Que seu testemunho seja como o de Davi, um cântico de vitória impossível que aponte toda a glória para o único que é digno. E quando o laço se quebrar, quando a torrente se desviar, quando você sair livre, lembre-se de bendizer o nome do Senhor publicamente, para que outros também creiam e sejam salvos. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. Amém e amém.